Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa, como é de praxe. Hoje nós vamos bater um papo com o Diezon, é um pastor lá do Rio Grande do Sul, que vai nos dar a graça aí de bater um papo e contar um pouquinho da trajetória dele nesta caminhada de pastor, e também ele trabalha, paralelamente, ele tem um trabalho ali profissional, vai bater um papo com a gente aqui, tá bom? Obrigado, Diezon, por ter vindo. Boa tarde, como vai? Olá, meu querido, tudo na bênção? Para mim é uma alegria, uma honra Obrigado, poder ter, obrigado. né, com essa conversa aí. Espero que seja muito edificante aí. Obrigado, obrigado. Jason, fala para os nossos. Para mim, você já falou, mas fala para os nossos internautas aí que vão nos ver. Você é de que cidade aí do Sul? Eu sou da cidade de Novo Hamburgo, né? Uma cidade Vamos. que fica mais ou menos aí uns 60 quilômetros de Porto Alegre, né? Sim, Que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. sim, Então, o pessoal se achar que provavelmente Novo Hamburgo o pessoal não vai conhecer, mas Porto Alegre normalmente é mais sim, conhecido. sim. É verdade, Então, verdade. Você, você é nascido e criado aí ou foi aí por admissão da igreja ou é daí mesmo? eu, na verdade, eu nasci mesmo em Porto Alegre, Ah, mas morando mais numa parte mais Taquari, sim. Paverama, cidades Sim. mais agrícolas, assim, né? Aham, aham. Retiradas, assim, da parte central do estado, né? Sim, sim. Aí depois vai crescendo, aí o pai e a mãe trabalhando fora, quando era pequena, a gente começou a ir mais para cidades mais centrais, né? Sim. E minha mãe mora aqui em Novo Hamburgo, né? Meu sogro, minha família, né? Nós Sim. moramos aqui em Então, estamos mais agora centralizados aqui devido à vida, trabalho, igreja, Sim. vai nos levando, né? Sim. Me fala uma coisa, você é uma pessoa, é um rapaz novo, está no ministério há quanto tempo? Como pastor, vai fechar 2 anos, Dois tá? anos. Como Aham. pastor sagrado mesmo ao ministério, né? Uhum. Mas cristão mesmo é desde a infância, né? Meus Desde pais, de garoto. desde garoto. Eu Sim. sempre digo que eu sempre fui cristão, desde pequeno, né? Os pais sempre Uhum. indo à igreja. Ah, Na época nós éramos da igreja Assembleia de Deus. Sim. Meu pai era evangelista, a minha mãe era líder do círculo de oração, aquela coisa toda, Sim. né? Sim. Aí a gente vai na igreja no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. E aí depois a gente começa a crescer e frequentar a igreja com mais por necessidade, né? Sempre fui Sim. músico, Uhum. então tocava no grupo da igreja e tudo mais. E aí, só que eu nunca tinha tido um encontro com Deus, né? Um Sim. toque do Espírito Santo, né? A gente sabe que quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, quando é tocado pela graça de Deus, e a Sim. gente começa a ter consciência dos nossos pecados, Sim. aí eu digo que você teve um encontro com Deus. Sim, é verdade. Eu não tinha tido, eu não tinha consciência de pecado, só que eu estava na igreja porque a família toda ia. Uhum. Até que, em meados de uns 13, 14 anos de idade, nós recebemos a nossa casa. Na época, tinha muito aquela questão de uns visitar os outros, né? De fazer uma oração. Tinha um amigo meu que recebeu um pastor do estado, da Bahia. Ele foi visitar nós aqui no sul e ele foi lá na minha casa. Aí, pô, orou, teve um tempo de louvor com a Uhum. gente. E Uhum. naquele dia eu tive o toque do Espírito Santo, que tanto eu ficava em dúvida como é que as pessoas choravam, falavam em línguas, aí era dons, e eu nunca tinha vivido aquilo ali, e com Uhum. 14 anos de idade tive convicção, né, de que o Senhor estava me tocando naquele momento, e a partir dali, sim, aí eu comecei a andar com Deus, né, Sim. a entender mais as Escrituras. Sim. Eu acredito plenamente nisso, eu acredito plenamente em Deus, né? Eu tenho uma crença fortíssima em Deus. Inclusive, eu vi, como eu falei, eu me despertou de bater um papo com você quando eu vi aquele testemunho lá que você falou do outro pastor lá, você contou no podcast. Eu tenho alguns testemunhos assim que eu digo, se não for Deus, eu não sei o que é, porque eu estava aqui, eu moro aqui há 11 anos, e eu estava num projeto novo aqui, e falei, pô, será que vou, será que não vou, será que vai dar certo, será que não vai? Sabe aquele que você fica em dúvida, não é? Aí
Eu falei, eu vou, mas eu vou perguntar. E eu fui numa igreja aqui, que eu te falei, a Lagoinha, não é? Eu fui lá e falei, olha, por quê? Eu ficava sempre no último banco e atrás de mim é um corredor. Eu não sei que abençoados que são. Quando começa o culto, fica um anda para lá, anda para cá e vai no banheiro, vai, e aquilo me incomoda. Eu não sou da modinha, não, mas eu tenho TDAH desde que nasci, entende? Então, É. aquilo tira meu foco. Toda hora tem alguém passando atrás de mim. Aí eu fui lá, estava eu, minha mulher, minha filha. Eu fui lá e falei: olha, senhor, se for para eu continuar com esse projeto aí, não é? É, me mostra. Me mostra que eu tenho que continuar. Fala comigo, como o senhor sempre fala. Pede, mostra alguém passar atrás de mim que eu não conheço, um monte de gente passando, né? Bater nas minhas costas e falar alguma coisa comigo, eu vou entender que é o senhor que está mandando. E aí foi. O culto foi inteiro e um pastor de Minas estava lá pregando. Que Uhum. a Lagoinha é de Minas, né? Então, é do bairro Lagoinha, lá de Belo Horizonte. Aí estava lá pregando e acabou o culto, acabou a pregação, aliás, e ele começou os louvores. Vai vendo, Jason. Aí ele começou, eu falei, ah, não era comigo mesmo, né? Aí fui ao banheiro, voltei, encostei do lado da minha mulher assim. O pastor saiu de lá, veio na diagonal assim, ó. Eu fiquei olhando, ele vindo, ele vindo, ele vindo, ele deu a volta, veio por trás de mim, me abraçou, abraçou minha mulher, minha filha, orou por Uau. nós ali, e o louvor comendo solto. Ele olhou por nós, orou, e eu olhei, fiquei olhando para ele assim, ele falou: Você não pediu para eu vir? Eu vim. Virou e foi embora. Falei, rapaz, aquilo deu um negócio assim em mim que eu quase caí sentado. Eu falei, rapaz, se não for ele falando comigo, como que pode? Não é? Eu E outras, outros testemunhos. Esse que eu acabei de falar para você da minha filha, não é? sei. 1 hora e 17 minutos, está no relatório, por isso que eu sempre friso os 17 minutos, entende? São situações que são impactantes, né? Você imagina você que está com frequência dentro da igreja, quantos testemunhos você não tem, não é? É, Né? eu sempre digo, né, que a gente precisa ser movido pela fé. Movido pela fé. Que a gente não olha para o Senhor com um olhar de confiança, de esperança, de Sim, que vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer, sim, sim, mas sempre vai andar frustrado, sim, né? A sim, gente sabe que tem limitações, existem situações na nossa vida que a gente não consegue resolver sim, e não tentar. Porque sim, se a gente tentar fazer algo que Deus vai fazer, a gente vai se frustrar, porque a gente não consegue. sim, é Agora, verdade. Agora, a gente entende a nossa limitação sim, e põe os olhos no Senhor, a nossa confiança no Senhor, no tempo devido, ele estende a mão e ele faz o impossível acontecer. sim, sim. E tem muita coisa dentro de igrejas também, né, Jason, que é muita hipocrisia, né? Não é porque a pessoa está lá dentro que ele está em Deus, né? Ele, É, muitos às vezes estão fora da igreja e estão mais em Deus e em Jesus do que o próprio que está lá dentro, não é? Então é, a gente tem que é, escolher, fazer a escolha foi o que aconteceu com você que você estava falando aí agora, não? Eu tive uma pancada muito forte, né? Na minha cabeça quando minha mulher morreu, e minha filha conseguiu viver e eu era um cara extremamente gandaia pura. Pensa, nossa, era virado no giraia. Aí Deus falou, cara, põe o pé no breque, vai seguir um caminho mais tranquilo, porque agora você tem uma responsabilidade que é cuidar de um bebezinho de 1,3 kg, você entendeu? 32 centímetros, 1,3 kg. Eu falei, é comigo mesmo, deixa comigo. Então, é uma virada de chave muito grande na vida. é, Mas eu sou adepto, eu sempre falo nos meus podcasts aqui, você tem que ter fé e dar o uhum, passo que Deus põe no chão, não é? é isso. Não é? Se É, você, se você ficar paralisado, não vai. Você tem que pôr, vai, que ele vai pôr o chão para você, não vai te desamparar. É ou não é? e eu trabalho numa imobiliária aqui em Novo Hamburgo, Aham, e aqui da imobiliária, obviamente, eu sou o único pastor, né? aham, Então, há uns anos atrás,
há uns 3 para 4 anos atrás, eu não era corretor de imóveis. Na verdade, eu buscava incessantemente viver algo para Hum, Deus. E essa vida, esse ministério que eu buscava viver para Deus, eu tinha padronizado ela dentro da igreja, entendi. né? Uhum, Então, só que aí eu ficava quase que numa dicotomia, num dualismo, porque uhum, eu me dedicava literalmente à obra, ministério, fazer ter essa dedicação ao Senhor, uhum, eu acabei tendo alguns problemas financeiros, né, digamos assim. entendi. Quando eu me dedicava ao trabalho profissional, eu Ah, ganhava dinheiro, sim, mas aí eu acabava cedendo na área espiritual. E eu sim, fiquei nesse conflito durante muito tempo. E aí, sim. o que você quer? Será que o senhor quer que eu seja um empresário, um profissional? Ou o senhor quer que eu ministre, que eu cante? Porque o meu ministério começou na música, né? Até hoje eu canto, Entendi. trabalho, músicas gravadas. Hum, Só que eu pensava que, mesmo eu sendo um profissional da área, de qualquer área que fosse, uhum, eu acho que eu estaria em débito ainda. Eu não estaria fazendo tudo, né? Eu teria que cumprir o meu ministério sim. dentro da igreja. Aí um dia eu recebi um pastor, um amigo, inclusive hoje ele é uma das pessoas que pastoreia a minha vida, o Hum, pastor Cordeiro, da cidade de Itajaí. E uhum, ele foi na casa, e eu, meio desiludido, assim, dentro de um quarto que eu tinha algumas ferramentas de trabalho, procurando entender muitas coisas. E ele falou uma coisa que eu jamais me esqueci. Ele disse assim: Jason, o teu ministério não é atrás de um piano tocando, cantando, o teu ministério não é atrás de um microfone, uhum, ministério também não é lá fora. O teu ministério é ser um homem e um bom homem, uhum, um bom pai, um bom esposo, um bom marido, um bom filho. uhum, E hoje nós temos bons pregadores, bons cantores, bons profissionais, mas péssimos homens de caráter sim. que são idôneos de conhecimento bíblico, de sabedoria, que buscam viver a presença de Deus não somente dentro da igreja, mas em qualquer lugar que ele estiver. Sim. Então, procure ser um homem aprovado, um homem Hum, de Deus, mas um bom homem hum, que hum, paga suas contas, sim. que é um bom profissional, que Uhum, vá na igreja, leve a sua família, que discipule seus filhos. E se Deus quiser, um dia, te levar ao ministério, te fazer conhecido nas nações, as suas músicas conhecidas no Brasil todo, se um dia ele quiser, ele fará isso. E não vai ser pela tua força, vai sim, ser pelo Espírito. sim, Assim como achou Davi um dia, ele também pode te achar onde você estiver, sim. mas trabalhe com um homem. Aquilo foi um remédio para mim, porque aí eu comecei a dedicar ao meu trabalho profissional e cuidar da minha família, né? Sim. Hoje eu tenho filhos, a Charlotte, a Heloísa e o Gregório. Deus Legal. tem cuidado da casa e depois disso aí eu fui consagrado a pastor, a minha casa, a minha família. Sim. E aí, para resumir, o Uhum, meu trabalho que o Senhor tinha me dado para eu poder cuidar da minha casa financeiramente e uhum, investir no ministério. Porque eu sei que talvez vai chegar um momento em que o Senhor vai me tirar daqui, mas sim. eu preciso ser excelente aonde eu estiver. É, Foi muito. hoje o Senhor já está te levando para a Europa, né? É, Você já está aqui na Europa e já vai ser divulgado aqui, né? deixa eu te dizer um negócio. É. Você sabe, tem muita gente que fala, e isso eu vou falar agora porque eu estou falando com você Aham, e estamos falando para Portugal. sim. Eu, eu tenho uma palavra, já faz muitos Uhum, anos. Eu fui cantar num congresso hum, de missões na Assembleia de Deus em Itapiranga. hum, Estava cantando e daí depois o pastor foi pregar o evangelho, trazer a palavra ali. E ele é um missionário, até hoje ele viaja para algumas nações aí como missionário. hum. E ele perguntou: você tem o teu passaporte? Eu falei: não, não, não tenho ainda não. Então, prepara o teu passaporte, porque Deus vai te levar para Portugal. Olha aí, tá chegando. Foi foi bem específico isso que ele falou. Aham, Não foi somente para a Espanha, para a Europa, para a América, não. Ele foi hum, específico para sim, Portugal. sim, Isso faz mais ou menos uns 9, 10 anos atrás. sim. E aquela palavra na minha cabeça. Eu vou te confessar um pecado. Até hoje eu ainda não fiz meu passaporte. Talvez eu não fui para Portugal ainda porque eu não fiz o passaporte. Então, faça o passaporte, que agora você tem até onde ficar aqui em Portugal, pô. Olha,
Quando você me chamou, quando você me trouxe aquele convite, eu mostrei para minha esposa, eu disse, olha só que loucura, né? Sim, sim, Deus movimentando as coisas, né? sim. Mas vamos trabalhar, né? E com certeza você vai vir aqui e vai pregar a palavra, porque eu conheço muita gente aqui nas igrejas e vou te É, levar para visitar. Antes, olha, eu vou conversar com os presidentes, pastores presidentes, e você vai pregar a palavra aqui nas igrejas, não é? vai ter uma honra. Meu Deus, vai ser uma honra. E pode vir com a família toda, que a casa aqui é grande, cabe todo mundo. É, glória, maravilha. Eu tô na cidade, quando você for fazer as orações, faça. A cidade chama Leiria. É uma cidade, Leiria, é. É uma cidade no centro do país, como se fosse, aí no Brasil, fosse Brasília, sabe? Bem no centro. É, Sim, é. O sul é Lisboa, não é? Algarve e tal, Lisboa é sul, Porto é norte, nós estamos no meio, entre um e outro, né? eu tô até anotando para não esquecer aqui. É, Leiria, é. Leiria. Pertinho de Coimbra, pertinho de Fátima, onde é bem famoso por causa do santuário e tal. E Coimbra, que é famoso por causa da Universidade de Direito, né? Então, Ah, sim. Não conheço essa palavra, esse é, é, nome. Coimbra é bem famoso. É 50 quilômetros daqui para o norte, sentido Porto, não é? Fátima são 20 quilômetros para baixo, sentido Lisboa. Sim. Então, uma cidade Ah, deve boa onde eu moro, que é uma cidade boa, tranquila, sossegada. E Portugal é bom, Portugal é bom. Está tendo alguns probleminhas aqui com imigração, mas ser. já estão resolvendo aí. Então, Sim, Portugal é um lugar bom para morar. É, é frio, frio, frio. Frio, é. frio. E calor, calor, calor mesmo, assim. Na época, agora vai chegar junho, aí chega o verão. O verão aqui, nós chega a 48. Meu Deus, é É, quente. e o verão, e o inverno, -10, -12. É. Uau. Rapaz, Mas- eu tive uma cidade ali na Argentina, que ah, é uma província, que chamo, né, que é Santiago del Estero, uma coisa ah, assim. ah, Rapaz, calorão naquela cidade, assim, que eu acho uma das cidades mais quentes aí, o pessoal tava falando da ah, América. ah, Aí a gente foi visitar uma igreja, fiquei 7 dias lá ministrando com eles. sim, E a igreja é uma igreja simples, não tinha ar-condicionado, sim, era só. imagina. Ah, E aí cheguei à noite lá, tava lotado de gente, o pessoal com fome da palavra de Deus, aham, mais um calorão sim, quente, faz ideia. sim, E aí eu pensei, uau, não, quando existe fome de Deus, não sim. existe frio, quando Deus Não já existe é. frio, exatamente, exatamente. E o calor com o ventilador é pior que joga o ar quente em você, né? Não é? Tô com vento, né? Exatamente, exatamente. E agora, hoje, você, nessa igreja que você frequenta, você é o titular que prega ou não? Hoje o pastor presidente da igreja é o pastor Fernando de Oliveira, Mas né? ele ainda prega? Ele prega também, Ah, tá, né? tá, É, tá. ele é o pastor presidente, digamos assim, Sim, pastor titular, né, da igreja. sim, sim. E aí nós somos em 5 pastores no total. Ah, tá. E eu prego, ministro na igreja também ali, e eu Uhum. sou também lidero a equipe de louvor da igreja, né? Ah, tá. E eu comecei sendo É porque você é pastor. músico, né? Isso, Sim. exatamente. Algumas canções eu tenho produzidas, estão no Spotify, no Deezer, nessas. Ah, que legal, que legal, que legal. Na Sim, verdade, começou há 10 anos atrás, né? Porque eu comecei a entendi. escrever. E aí eu comecei a ministrar em algumas igrejas, assim. Eu Hum, fui ministrar em igreja aqui próximo e eu comecei a servir a igreja, entendi. a cantar, a conduzir o louvor ali para eles. E aí um casal me chamou para ir na casa deles, né? Hum, Eu e a minha esposa. Não tínhamos filhos, nós tínhamos 2 para 3 anos de casado, muito novo. hum, E aí fomos na casa deles. Aí ele, ó, vai lá em casa e leva o teu violão lá e tal. Deu, levei. Daí a gente começou a conversar, jantamos, daí depois peguei o violão, a gente começou a cantar. Daí ele falou assim: ah, canta algumas canções tuas aí. Daí eu comecei a cantar. E aí ele falou assim: olha, a gente entendeu de estar te abençoando aí. Você já pensou em produzir alguma coisa, hum. música? Que Eu falei: legal. olha, já. E aí começou.
E aí ele Aham. falou: olha, procura, dá um jeito aí, se você quiser gravar, Hum. e a gente quer poder abençoar a tua vida com esse projeto e tudo mais. Aí ficou. Eu voltei para casa pensando, olha, será que é? Sabe quando a gente tem dificuldade de acreditar em algumas Sim, coisas? sim, sim, Aí passou uns 3 meses, eles foram lá na minha casa. Na época eu morava com meu sogro ainda. sim. Minha vida, meu amigo, eu tenho muita coisa que eu vou contar aqui que Aham. você vai. E aí eles foram lá em casa 3 meses depois, ele me cobrou. E aí, já falou com o produtor? Já tá? Como é que tá a produção? Eu falei, rapaz, não falei com ninguém ainda não. Aí ele Hum. olhou para mim e disse, olha, Deus falou comigo e eu estou obedecendo. Se você não quiser obedecer o que Deus está te propondo agora, aí é com você. Mas Uhum. eu já estou fazendo a minha parte. Resolva aí. Sim. E aí é onde eu então entrei com contato com um amigo produtor de São Paulo. Ah, E ali ia produzir o meu primeiro projeto, né, com 13 músicas, todas autorais, sim. e foi maravilhoso, muita salvação. Até hoje, alguns dias atrás eu estava, isso há 10 anos atrás, né? Agora, há pouco tempo, estava no supermercado e uma mulher me tocou o ombro perguntando: Ah, você que é o Jason Santos e tal. A minha filha foi embora para Santa Catarina, mora com o pai dela, e até hoje ela está firme na igreja porque ela ouviu as suas canções e Deus Olha que tocou na. benção, que benção. Esse, sabe? Que E benção. aí só que aí Deus me tirou dessa. Porque aí quando eu comecei a ministrar, as músicas Uhum. começaram a rodar, Sim. e rádio, aquela coisa toda. E eu recebi uma proposta de um produtor, empresário de um outro estado, Uhum. e uma proposta muito agressiva, porque visava muito lucro, aí Sim. o mercado artístico, e aquilo entrou dentro de mim de uma maneira muito negativa, sabe? Aham. Aí, em casa, pensando, pensando, eu disse: Deus, o Senhor não me chamou para comercializar, o Sim. Senhor me chamou para servir. E Sim. ali eu escutei uma passagem na Bíblia, através de um pastor que o nome dele. Agora é o Rodolfo Abrantes, né? Uhum. Ele foi, inclusive, cantor no mundo secular, hoje ele é cristão. E Uhum. ele falou aquela passagem que ali em João, quando Jesus ele tem aquela última ceia, Hum. e aí ele fala assim: Olha, como ele conjectura, né? Como eu almejei esse tempo, né, de comunhão com vocês, de ceia, porque Amém. a próximo encontro vai ser com o meu Pai que está nos céus. Sim. Amém. Porém, a mão do traidor está comigo à mesa. Sim. E aí começa a perguntar assim: mas será que sou eu, Senhor? Quem será que vai te trair? E aí João, o discípulo amado, né, que recostava a cabeça no peito de Jesus, pergunta para Jesus: Jesus, quem que vai te trair? Sim. Aí Jesus pega o pão, molha no vinho, entrega para Judas Sim. e fala: aquilo que está no teu coração, vai e faça depressa. E Judas saiu. E aí a Bíblia diz que eles cantaram uma canção e foram para o jardim do Getsemane. Já disse essa semana. Esse lugar, aí, eu ouvi ele falando, eu fui estudar depois para ver. Hum. Era um lugar, um jardim muito grande lá em Jerusalém, Eu mas tem um conheço. lugar que é, Conheço, conheço. pois é, diz que é grande lá o É, espaço, né? é grande. Aí, na época ali, ele comentando que tem um lugar onde era secreto, onde Jesus entrava no jardim com ele, só ele e os discípulos sabiam. Sim, exato. É. A gruta. Era um lugar que ele se reuniu para orar. Aí Sim, lá estava orando. Só que nesse momento, Jesus já estava ciente de que iria ser entregue sim, sim, para ser morto, né? sim. Só que quando eles estão lá orando, quem que chega com os soldados? Judas. Judas, Judas. E aí a Bíblia diz que a primeira coisa que Judas faz, ele dá um beijo. Sim, Meu amigo, se você for usar a palavra, você vai ver que toda vez que a palavra parece beijo, está falando sobre adoração. sim, exato. Tanto em Salmo 2, no livro de Reis, Sim, quando ele fala a todos aqueles que não se prostraram diante aos deuses de Baal e não os beijaram, né? Não os sim, adoraram. Toda vez que está falando de beijo, está falando de adoração. E Judas, ele foi solicitado pelos oficiais e ele recebeu um valor para isso. sim, exato. Ele recebeu 30 moedas de prata para poder entregar o lugar onde Jesus estava. Sim. E aquilo, todo aquele cenário que ele começou a ministrar, que começou a fazer sentido dentro de mim. Aham. Até que eu claramente a voz do Espírito Santo falando assim: você é meu discípulo ou você é discípulo de Judas? Sim, Porque discípulo de Judas traz pessoas até mim por um preço. sim, Os meus discípulos não
pedem nada para isso. sim, é verdade. É, Judas chega diante de Jesus e ele dá um beijo, ou seja, ele adora Jesus com o bolso cheio de dinheiro. sim, exatamente. É. Meu amigo, toda vez que nós vamos servir ao Senhor, que nós estamos na plataforma ministrando, nós estamos conduzindo pessoas a esse lugar de intimidade. Sim, exato. Posso levar pessoas a um lugar de intimidade se eu pedir valores monetários. Isso é Sim, uma coisa que eu fiz, sabe? Isso sim. Deus falou comigo. Porque eu falo isso com muita delicadeza, porque eu sei que tem muitos irmãos que vivem assim, do ministério. Muitos, De... muitos, muitos, muitos. Só que para mim, eu não julgo, mas para mim, Deus não me chamou dessa forma. Sim, E depois disso, eu entendi que o Senhor estava me tirando desse lugar, sim, do mercado profissional, de música, do gospel, e me levando para um lugar diferente, sim, né? E aí eu não produzi mais nada. E ali Deus começou a mudar a minha forma de pensar. sim. As letras, as composições. Aham, E faz pouco tempo que a gente vem orando a respeito disso para produzir um novo projeto. sim. E aí eu estou orando, entendendo o momento certo, mas sair desse lugar, sabe? Esse lugar Sim. de Ó, comercializar. para você ver, hoje, ó, como são as coisas. Hoje, um assunto foi, devido a algumas coisas que aconteceram aqui, o assunto foi, eu não tenho preço, eu tenho valor. Quem tem preço é Judas. Nós É, somos exatamente isso. Então, você vê que é a realidade. O Judas, o é, traidor, ele tem um preço e é barato, não é? Ele é barato. Mas o valor, a fé, vale muito mais, né? exato. Meu É, Deus, é, exato. Quando você vai num lugar. Eu sim, lembro quando eu recebi o primeiro convite para ir para Argentina, que eu digo assim: eu já saí do Brasil, sim. né? Eu digo, quando me perguntam, você já saiu do Brasil? Eu já saí, eu já fui para Já Argentina, né? saiu, já fui para a Argentina, né? Já Para fui Argentina, para a Argentina. Uruguai e Paraguai eu já fui. Sim, sim, sim. Então, só que quando eu fui convidado para ir para a Argentina, o Ah, pastor perguntou: Ei, como é que fica? Quanto que é o custo? Eu disse: Meu amigo, não tem nada, eu vou pagar tudo que eu puder pagar, é meu. Meu custo, é minha responsabilidade, porque eu quero semear nessa terra. sim. Eu entendi que Deus me chamou como uma semente. Se a semente ela não morre, não dá fruto. Não dá fruta, exatamente, exatamente. Eu entendi que quando eu vou para um lugar, para uma terra, para uma nação, para uma cidade, seja lá onde for, para uma igreja aqui perto, eu vou para servir porque Deus me deu condições, Deus me deu trabalho, Deus me deu recursos. E na Amém. medida que Ele vai me levando. E se alguém querer me abençoar, amém, querido. Deus abençoe, eu recebo no nome de Jesus. Mas eu não ponho preço. Aí é o que você falou, eu não ponho preço naquilo que tem valor. Eu não ponho preço naquilo que tem valor. O homem que tem valor não tem preço. É, É. Você vê aí o que está acontecendo aí na mídia com esse pastor Mirim aí que já foi vetado, não pode mais pregar, não é? E já cobrando. É um absurdo os pastores da atualidade aí cobrar 300, 400 mil reais para ir pregar numa igreja, não é? é. Isso eu acho um absurdo. Infelizmente, acontece, né? Edu, eu vou te contar que eu não sei até que ponto isso é correto, sabe? Sim. E assim, você comercializar, você se enquadra no que a Bíblia chama de falso profeta. Falso profeta, claro, claro, claro. Porque o falso profeta não é aquele que. Se você for estudar a palavra, tu vai entender que tem um profeta chamado Balaão. Balão, sim, Balaão, ele profetizou, inclusive, sobre profecias messiânicas. sim. Muito que o profeta Balaão profetizou aconteceu, Uhum, ele de um falso profeta. sim, sim. Porque ele dia as motivações dele eram motivações financeiras, eram questões Certeza. de dinheiro. Então, assim, quando um camarada ele pode ser um bom pregador, tem uma boa oratória, ele tem um network muito bem arrojado. Sim, sim, O que muda, o que muda mesmo, primeiro, é a unção, sim, é um pedaço ju, e segundo, quais são os frutos que essa pessoa está dando. sim, sim. Quem é a família? Eu já fui numa igreja, Edu,
que hum, quando eu cheguei lá, o pastor me mostrou toda a igreja, né? Olha só, a gente botou um ar-condicionado novo, as cadeiras, hum, mostrando toda a estrutura da igreja, as hum, luzes, tudo muito bonito. uhum. Mas ele não me mostrou pessoas, a Exato. família, A família. filhos, Sim. porque assim, estrutura é estrutura, não Sim, importa. sim, sim. Luz não tem, É, é isso, é sobre pessoas, é sobre a família. Eu amo poder falar da minha família, dos meus filhos. sim. Deus me fez um pai, Deus me deu uma esposa maravilhosa. É. Isso, no meu entendimento, Jason, é prosperidade. Né? É, Muita gente acha que prosperidade é só financeira. Não, não é, não. Sabe? é, Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas você não consegue procriar. E cadê a sua prosperidade? Não é verdade? exato. Então, infelizmente, as pessoas, depois dessa pandemia, ficou pior, né? Deturparam a história. Tudo é dinheiro, tudo é. E agora as igrejas maiores aí tem até área VIP, né? Você paga para ficar na área VIP. É um absurdo isso, não é? É, Pastor, pastor aí falando para o fiel, em vez de você pagar a sua conta, pague o dízimo, cara, e a conta do cara, e, cara, entendeu? Isso é um é. absurdo você fazer uma coisa dessa com o ser humano, né? Então, sei lá, eu não compactuo com isso. O princípio é inegociável, né? Inegociável, negociável. Então, assim, você ter caráter é o que eu comentei no início, quando aquele pastor me deu Sim, um conselho, sim, me deu um ensino. Ele falou assim: você precisa ser um homem, um bom homem. sim, um bom Um homem. bom homem, um bom marido, um bom pai, um Sim. bom filho, Um homem de um bom. família, né? Exato. Sim, Que honra exatamente. a palavra, que cumpre os horários. Que o seu filho vai ter orgulho de você, Exato, não é? Exatamente. exato. E a Exatamente. gente fica pensando assim, Deus, a gente acha que Deus ele não tem compromisso com as Sim, coisas, Deus Deus, o meu pastor que fala assim, Deus tem compromisso com a sua palavra. sim, sim. Comprometer com a sua palavra, ele vai ter compromisso com você. Sim. Você, Eu tenho um menino aí no Brasil, ele tem 19 anos. Ele está no segundo ano de engenharia, é, ó, engenharia da computação. E até pouco tempo atrás eu falava para a mãe dele, pô, o Caio não vai estudar, o Caio não gosta de estudar. Rapaz, no colégio ele era lento, sabe, devagar. Foi para a faculdade, cara. Já está no segundo ano agora, começou o segundo ano, né? Agora em janeiro, então já está no meio ano. Fez já dois robôs e um carro. Você acredita? Um menino, 19 anos, e falou: pai, eu quero ser igual ao senhor. Eu falei: não, igual a mim não. Você tem que ser melhor. Igual não, filho. Você tem que ser é, sempre melhor. Não, mas o senhor é minha inspiração. Eu falei: beleza, mas sempre seja mais. Vai ser é, mais, seja mais, não é? E, exato. fala se não é um orgulho para o pai de ver um menino de 19 anos estudando, só meu filho só tira nota 9 10 9 10. Você entendeu? Meu Deus. Falou, pai, eu fiz dois robôs, aqueles robôs de disputa, sabe? Que disputa Aham. com o outro. Fiz dois robôs e fiz um carro também, pai. Fez com uma equipe? Não, pai, fiz sozinho. Falei, rapaz do céu. Isso é uma bênção, né? Aí tem talento, né? Tem Sim, capacidade e, sim, meu Deus, sim, realmente pensando, as pessoas muitas vezes elas se limitaram, né? sim, Falando sobre as coisas de Deus, né? sim, exato. Ah, E dentro de uma igreja. sim, E aí o diabo ele começa a tomar conta de tudo, né? sim, As, fac- exatamente. Sim, as áreas, as esferas da sim, sociedade, sim. a medicina. Para você ter uma ideia, a nossa igreja em Parobé, o pastor Fernando ele é um médico obstetra, Ah, né? Meu terceiro filho, ele que fez o parto, meu oh, que pastor. legal. Ah, que bom. E aí nós temos alguns médicos aqui na igreja. Eu brinco com eles que eu vou ter que fazer alguma uma enfermagem, pelo menos, alguma coisa. Legal. Nada, dentista, tem Aham. um médico, tem um obstetra, a pastora, a esposa do pastor Fernando, ela é também uma médica formada, porém não está atuando no momento. Que legal. E o sonho dele, o Aham. plano é abrir um hospital aqui na cidade. A Ah, é? igreja é um hospital. E vai abrir. E vai abrir, Eu, pô. É eu igual meu creio. filho. Meu filho fala que quer trabalhar na NASA. Será que eu consigo? Eu falei, não, você já está lá.
É, Ainda não sabe, mas você vai chegar lá. Opa, você é vai isso. estar lá. Tenha fé que vai. Se você É, tem fé, você consegue. Opa, já eu vai creio. conversando com Deus agora que quando for o momento certo você vai, não é? É. Opa, tranquilo. Eu tinha um filho que ele trabalhava, eu tenho um filho mais velho, ele trabalhava de operador de call center para pagar a faculdade, porque ele Aham, mora com a mãe dele lá no Brasil, né? Aí falei, tá, vai fazer faculdade, vamos fazer. Vou fazer, pai, engenharia mecatrônica, legal. Aí eu falei, vou te arrumar um emprego, um estágio na TAM. Antes era, aham, agora é Latam, né? Arrumei um estágio para ele, ele foi, aí foi efetivado como engenheiro mecatrônica e tal. O diretor da engenharia é meu amigo pessoal. Aí foi, ah, e efetivou ele. Ele recebeu um convite para ir trabalhar na Boeing. Ele falou, pai, eu estou meio em dúvida, porque fulano é teu amigo. Eu falei, rapaz, eu pensei que você já estava lá. Ele falou, não, pô, será que eu vou? Eu falei, mas vai rápido. E vai falei, agora? meu amigo falou, manda embora e vai agora. Ele foi, tá muito bem lá. Fica na Uau, ponte aérea São Paulo, Nova York, São Paulo, Nova York, entendeu? Então, tá cara, muito bem. Graças a Deus. 33 anos. Beleza, né? é, Bom, né? Bom, que menino. maravilha. Quanto tempo você mora em Portugal? 11 anos. 11 anos. 11 Ah, anos. 11 anos. é bastante coisa ainda. Bastante, bastante. É. Minha filha chegou aqui com 4. Ela fez 15 ontem. É mesmo. É. Meu Deus, Foi alfabetizada aqui, né? Já tem sotaque de português, né? que maravilha. Deus é. Legal. Os seus filhos têm que idade? A minha mais velha, ela tem 6 anos, né? A 6. Charlotte. Ah, sim, 6 anos, faz 7 em dezembro desse sim. ano. Aí tem a Heloísa, que ela vai fazer 3 anos agora em junho, né? Ah, E o Olho, que fez 1 ano, agora dia 4 de abril, o né? bebezinho da casa. É, Que legal. é o menino, né? É É o o homem da menino. casa. É o homem da casa, é verdade. É verdade. Eu tenho Bom, 3 meninas e 3 meninos, rapaz, né? Mas olha só. o meu filho mais velho já tem 33 anos. Ah, é? A É, minha idade, você tem 33? É. 33, Eu tô com 57 já, entendeu? 57. cinquenta É e isso. sete é. E é, A gente o mais novo é ela que tem 15. tem, Sim, olha aí. tá com 15 anos. Bom, é bom, né? A questão de filhos, né? A gente estava Sim. falando hoje durante o dia aqui, estava dando alguns conselhos aqui pro pessoal. Aham. O pessoal ele fica muito em dúvida em ter filho, né? Oh, ah, Aí, aí vem medos, sim, aí projetar, se organizar financeiramente, e aí vem de tudo que é aquilo para estar tudo redondinho para depois ter filho, né? sim, sim. E a gente olha assim, olha, como é bom a gente ter filho cedo Sim, e sim, ter filhos. Olha só que maravilha poder ter 6 filhos, 6 pedaços que sim, estão na é terra, verdade, podendo é verdade. viver a sua história, né? Meu Deus. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Na verdade, um dos meus filhos, quando eu cheguei perto da mãe dele, ela não tinha, tava. Aí eu morava fora do país. Aí Aham, fui embora, morava nos Estados Unidos, fui embora e quando eu voltei, procurei, eu fiquei sem falar, aí eu procurei. Na época não tinha nada de telefone celular, não tinha nada. Aí eu voltei e ela tinha um bebê de 3 meses. O pai do bebê falou, aham. filho ou eu, e ela foi embora com o filho, não é? E eu cheguei, nessa altura eu cheguei e ela estava totalmente desacorçoada da vida, muito mal porque foi abandonada, tal. Eu falei, não, filha, vem cá, agora é meu. E eu registrei ele no meu nome, você entendeu? Então, Uau. ele é meu filho porque eu registrei no meu nome, mas Sim, biológico não é. sim, Só sim. Que que, maravilha. você vê, eu sou moreno e ele é loiro de olho azul, né? Aí depois eu falo para ele, não, você não é meu filho, não, nem te conheço. Ele fica bravo. "Oh, como não? Você é meu pai?" Eu falo, não, não, não te conheço, não, te conheço, não.
É meu filho. Então, e aí eu tive uma filha com a mãe dele, né? E aí são irmãos lá. Mas Sim. eu registrei o menino e eu falo para todo mundo, é meu filho, eu que criei, não é? É, É meu, é meu. é pai quem cria, né? Exatamente. Então, não faço distinção com nenhum deles, nenhum. É. É, ele está muito bem também, trabalha e tal. A menina foi embora, está morando a filha, que é a irmã dele, né? De pai e mãe, Uhum. de mãe. Ela foi, está morando na Austrália, em Sydney, né? Tá lá. Uau. Ela foi para estudar e já falou, não volto mais, já estou bem aqui. Eu falei, então fica. Mas você carrega uma genética de nações, né? É bom, né? É bom. Eu gosto muito, viu? Falar para você, eu poderia ser um missionário aí pelo mundo, porque eu hoje, é, com 57 anos, eu conheço 64 países. Tem. É, Nossa, eu gosto muito de viajar, muito. rapaz. Né? Cada viagem que a gente fazia aqui, nós fazemos, lembra no começo eu falei eu viajo muito e tal. Então, cada viagem que a gente faz, é, eu conheço no mínimo três. Eu fico sempre quase um mês fora em cada viagem, você entendeu? Então, uma semana em cada lugar, no mínimo três eu conheço, mas Sim. quatro países, né? A gente pega ali um perto do outro e vai. Aqui na Europa conheço todos. Então, faltam alguns eu não faço questão de ir, né? Como o missionário Claudinei vai, eu vou deixar ele lá. Eu não vou não, entendeu? E Não, alguns vai. outros deixa ele lá, fica aí, entendeu? E alguns outros aí eu vou. Já tive bem longe, já tive até no Uau, Nepal, né? Lá no uau. Nepal, lá no meio das montanhas, é um lugar é, completamente diferente do que a gente vive, sabe? Do que nós vivemos aqui, não é? Então, não vai muito longe. Você vai aqui no Vietnã, na China, você já na Coreia já é uma outra cultura, né? Sim, Completamente diferente, né? Completamente. E para nós ocidentais nos adaptarmos lá é complicado, é é bem complicado. é bem difícil, é. Principalmente nas comidas, né? O pessoal diz que em Portugal ele é um país um pouco mais fácil assim de se adaptar assim quando o brasileiro vai, né? Ah, o Não sei. Portugal, Jason, é Brasil, entendeu? É Brasil. Agora estão chamando Portugal de Guiana brasileira, entendeu? Então, Rapaz, porque aqui é igual, o clima é igual, a comida hoje tem em todo lugar que você vai aqui, nos mercados portugueses, que são das redes portuguesas, já tem setores de comida brasileira, você entendeu? Então, quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, era bem difícil. Na uhum, cidade que eu moro, não tinha, tem uma associação, né? Não tinha 100 brasileiros na associação, né? Eu lembro que sim, quando eu cheguei, eu, minha mulher e minha filha, juntou os três, deu 79 brasileiros, não é? nossa, Hoje tem mais de 10 mil na cidade que eu tô, fora as outras, né? meu Deus. É. Então tem muito mercado brasileiro que as pessoas montam e traz comida, traz as coisas do Brasil. Tem uma pessoa que ele traz e distribui nos mercados Brasil pelo Portugal inteiro, não é? E tem os mercados mesmo que são tipo aí no sul, o Zafari, o Carrefour e tal, que são os mercados típicos daqui, mercados redes que são nacionais, que agora tem os setores de comida brasileira e agora tem muita comida ucraniana também. Depois da guerra tem É tem muita coisa no mercado da Ucrânia porque encheu de ucraniano para cá, né? capaz. Ucraniano e russo também, né? Para fugir da guerra, né? Eles vieram. E como Portugal é um país bem tranquilo, bem sossegado, vieram. Aliás, eles se espalharam pela Europa, mas aqui o pessoal vem de carro, né? Então, é É, perto, é perto. é próxima de vários países, são quase nem cidade, né? Sim, Fica- exato. Daqui de onde eu moro, 200 quilômetros para cima, virando à esquerda, eu já estou na Espanha, né? Então, eu cruzo a fronteira com a Espanha. Então, é, não é longe, não.
Então, sim. aí você, se você pegar aqui, tenho amigos que são caminhoneiros internacionais aqui. Então, sai de Portugal, Espanha, França e vai indo. Daqui a pouco você chega na Rússia. Uau. Atravessou a Rússia, Polônia, Rússia, atravessou a Rússia, você está na China, entendeu? Lógico que demora, mas você chega lá, entendeu? Vai Vai de embora. carro. Vai de carro, vai de carro, vai de carro. Então demora, né? Mas vai, entendeu? Entendeu? Não é assim, não dá porque que tem mar, não, não, vai embora. Entendeu? Eu tenho um amigo aí que mora aí em Portugal, Uhum. que ele cuida da MPC. Hum, Não sei se entendi. você já ouviu falar que escola, nas escolas, igrejas nas escolas, assim, Sim, sim. faz um trabalho aí. Foi embora Ele para está Portugal. aqui? Ele é daí? Ele é daqui, ele é brasileiro. Ah, legal. Mora aí, deixou tudo aqui. E foi Ele era embora. da igreja luterana aqui, Aham. servia luterana aqui, e aí Deus pegou ele de uma forma. Ele Tum. era professor de educação física aqui numa escola, Hum, família formado, largou tudo, largou casa, largou tudo e foi para Portugal. embora, embora. Até hoje. Aqui é um lugar bom para morar. Só que eu sempre falo, o meu podcast foi feito, Jason, para explicar para o brasileiro ou para o imigrante que aqui não é parque de diversão, que ele vem, eu vou. Não, calma aí, meu. Você vai ganhar euro, porém, você vai gastar euro. Você entendeu? Então, você não vai gastar em real, que aí você vai multiplicar. Não, não é, pô. E quem É, vive com o dinheiro daí, aí sim tem que, sabe, dividir por seis, às vezes sete. Hoje, por exemplo, estava 6,70 o euro. É muita coisa, né? Quando eu cheguei aqui, o euro era 2,40. nossa, Não está fácil. Para quem vive de salário brasileiro, de empresas e tal, está complicadíssimo. Todo mundo fala isso, né? Hoje você ia no mercado, quando eu cheguei aqui com 100 euros, você levava dois carrinhos cheios. Hoje você não pega duas sacolinhas, você entendeu? tá. Mudou bem, mudou bem. Mas não é só aqui. Eu acho que é o reflexo no mundo todo, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, né, hoje em dia, Sim, 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 a sim. da economia global, então tem muita coisa acontecendo que a gente precisa ficar de olho bem aberto, né? Eu não sei se você viu esses dias aí o apagão que deu aqui na Europa. Ficou sabendo aí? Fiquei sabendo. Então, apagou a luz aqui 10h30 da manhã, aqui na minha Ah, região, e voltou só às 10h30 da noite. E o pessoal uau, falando, não, que é bomba, que é guerra, que é. Meu, os mercados, nossa senhora, limpou absurdo, tudo. absurdo, limparam tudo, 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 e água. Aí acabou a água. A água voltou só no outro dia. Teve Uhum, lugares aqui que a água voltou só 2 dias depois, você entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu. E, na verdade, não sabe nem vai saber, né? Porque sim. já ficou no esquecimento lá atrás, né? Ninguém tem uma ideia assim do que Não, e o pessoal não está preparado para uma situação dessa, porque aí você é. já vê que o corre-corre para os e os mercados ficaram sem energia, também gerador, aí cortaram, falaram, não, fecha. Aí o pessoal Uhum, queria derrubar a porta, Vixe Maria, mano. Briga feia para poder apaziguar as pessoas, que não tem como de entrar no mercado, não funciona nada, não funciona caixa eletrônico, não funciona máquina de cartão, não funciona nada. Não tinha internet, acabou a força, acabou Quanto, a internet. quanto tempo ficou? Quantas horas ficou? 12, 12 horas. 12. Das Aí, 10h30 às 10h30, aqui onde eu moro, né? Teve lugar que demorou um pouco mais, mas aqui onde eu moro, acabou 10h30 da manhã e voltou à força às 10h30 da noite. Entendeu? e o pessoal que questão de quem tinha dinheiro em aplicativo, por exemplo, né? Hum. A diferença de você ter o dinheiro em espécie. É, E fez diferença isso? muita diferença. Não funcionava nada, né? Não tinha como pagar o mercado em cartão, não é? Nem aqui chama MBWay, é igual o Pix.
Então não Ah, sim. tinha como pagar no MBWay, não tinha como pagar nada, tinha que pagar em espécie. Então, quem tinha dinheiro em espécie, bem, quem não tinha, Uhum. esperar, porque não dava. As máquinas até estavam carregadas, que é igual um telefone, ela carrega. Porém, não tinha sinal de internet. Acabou a internet, acabou tudo, entendeu? Acabou tudo, zero. Mas quem você falou, né? O mundo em si, eu acho que ele não está pronto para isso, não. Não tá, não tá, não tá. E aí foram 12 horas, vamos lá, talvez no máximo 20 horas aí, em alguns outros países. Sim. Mas e se acontece alguma coisa, ficar uns 2, 3 dias Na aí? verdade, o alerta aqui foi que ia ter um apagão na Europa de 72 horas. Hum, E ninguém deu ouvidos. Só que aqui na minha casa, nós falamos, ó, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos, né, nos resguardar. Compramos alguns alimentos embutidos, porque se acabou a força, não tem freezer, não tem geladeira, não tem nada, né? E a minha casa aqui é tudo elétrico, não tem gás. O fogão é ah, elétrico, tudo é elétrico. Aqui em Portugal tem muita casa elétrica. Mas eu falei, olha, a gente tem churrasqueira, a gente compra carvão, já deixa preparado, faz ali na churrasqueira se tiver que fazer alguma coisa, né? sim, Quando já para desenrascar aqui, né? Compra sim. fruta, compra leite, compra pão e a gente vai indo aí pão de forma, né? E a gente vai indo. Mas graças a Deus voltou no outro dia, voltou a água, né? E a luz no mesmo dia, na mesma noite voltou. Mas o pessoal, como você mesmo falou, totalmente despreparado, não tinha nada. Você vê os caras desesperados correndo no mercado, tal, entendeu? E Eu vou dizer que muita coisa que vai começar a acontecer, né? sim, Nos meses, anos que virão, né? sim, E se a gente começar também a olhar muito a notícia, e muita coisa, sempre tem alguém para falar sobre isso, né? sim, Tem em podcast também falando sobre sim, situações que podem ocorrer, aí vem tudo, aí vem anticristo, aí vem sim, sim. Agora João diz que o Papa vai vir um Papa que é afrodescendente e é o que vai dar o sinal. Não. Se tiver que ser, vai ser. E o pessoal, por exemplo, ó, veja bem, no dia que aconteceu a queda da força, eu fui levar minha filha na escola, 8 da manhã, e voltei. Eu falei, muito cedo no Brasil ainda, que 8 da manhã aqui é 4 aí, né? Aí eu deitei de novo, fui dormir. Aí Hum, toca o meu telefone às 10h30, uma parceira de negócios meu aqui, trabalha comigo no, aham. no podcast, é minha gestora de rede. Ela, oi, tudo bem? Tá preparado? Preparou o kit de emergência? Eu falei, dormindo, que kit de emergência? Eu lá quero saber. Aí ela falou, não tem... Aí eu botei a mão no abajur, não acendeu, eu falei, rapaz, acabou a força. Ela falou, você não está sabendo? Acabou a força na Europa. Eu falei, rapaz, mas já? Ela falou, já. Eu falei, você não está preocupado? Eu falei, não, vou fazer o quê? Se eu chorar, vai voltar a força, eu vou chorar agora. Senão, não. Então, e a Você minha sabe? casa tem isso aqui, ó, não sei se dá para você ver. A gente chama Ah, isso aqui de store. Os ah, stores são elétricos. Então, minha casa estava tudo fechada. Ficou tudo no escuro, cara. Tinha que ter lanterna, tinha que ter vela, alguma coisa, porque o store só sobe no botão. Entendeu? Tem uns que são manuais. O meu, sim. tudo elétrico. Entendeu? Então, Ah, interessante. é tudo fechado, no escuro, sem internet, sem zero. Falei, nós estamos na caverna. E eu acho que não é só aqui, o mundo não está preparado para umas situações assim, né? É, Infelizmente. é. Eu sabe que a Bíblia fala, né, em Mateus 24, Sim, né, que nos dias iriam acontecer muitos sinais, né, na sim, Terra. exato, exato. E a gente tem que estar preparado tanto Sim, para a volta de Jesus, sim, também para situações que são prenúncios, né, que anunciam a volta de Jesus. A exato. gente, por exemplo, ninguém avisou, ninguém falou que ia ter, por exemplo, uma pandemia. Sim, exato. Aí quando chegou a pandemia, Aham. não tinha, na verdade, não tinha nem muito o que fazer, Sim, é né? A gente verdade. pra dentro de casa,
Pessoas que foi, a morte, a gente diz, né, que foi antecipada, sim, né? Porque, obviamente, a gente olha para a eternidade, olha para um Deus que é soberano, ele sabe de todas as coisas. sim, é Deus verdade. tem tudo em suas mãos. Sim, Ao mesmo tempo, nós que somos seres humanos, nós olhamos para essa realidade natural e às vezes o medo vem, né? As situações que estão acontecendo, alarmantes, onde tem pessoas correndo. Eu lembro que quando deu essa enchente aqui no sul, eu moro num bairro rural de Novo hum, Hamburgo, hum, né? E aí esse bairro rural ele tem basicamente quatro acessos, hum, né? E aí o primeiro acesso, na verdade, é o principal, que é a Estrada da Integração, entendi. que liga a grande Novo Hamburgo, digamos assim, o centro de Novo Hamburgo, Aham, aham, com esse rural, né? sim, E aí, por outro lado, tem uma outra faixa, a gente fala faixa, mas é uma estrada, né? sim, a BR. Liga, não chega a ser uma BR, mas é uma estrada, na verdade, é uma rua que liga de Lomba Grande até São Leopoldo, é outra Sim, cidade. Então, é sim, uma segunda saída, que sim, se tu ir até o final, tu chega na BR, tu pode voltar a Novo Hamburgo também. sim. E aí tem outro ruazinha ali que liga também um bairro, que é em Campo Bom, que é uma outra cidade que fica próxima. Aham, E por trás tem uma estrada de chão que é impossível andar por ela, né, é muito ruim, mas dá acesso a Gravataí. Então sim, fica em acesso a quatro cidades. sim. Quando deu gente, todas essas saídas elas foram bloqueadas. Todas. Todas, Hum, porque tinha, é absurdo, uma coisa assim. Eu fiquei isolado, não só eu, né, mas os moradores do bairro Lomba Grande ficaram isolados durante 5 dias. hum, E aqui em Lomba Grande tem dois mercados, na verdade, sim. né? Mercados que pode se considerar maiorzinhos, assim, né? Aham. No segundo dia não tinha nada. Limpou tudo, limpou tudo. E aí, Mas encheu muito aí a sua cidade? Ou não? aqui no Hamburgo, tem a parte aqui que entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, Ah. encheu o bairro, né, Santo Afonso, tem também. Aonde você mora, encheu? Aqui na minha casa, não entrou água, mas eu fiquei um dia e meio ilhado. Graças a Deus não entrou água. É. Não entrou água, graças a Deus. A minha casa é um pouco mais alta. Mas a minha terra aqui onde eu moro tem 3 hectares, Uhum, né? Que é uma coisa louca também aqui. Eu tô morando aqui em Lomba Grande porque o Senhor nos deu aqui, né? sim. Ah, lembra quando eu comentei sobre a questão do CD, que o Senhor falou comigo que era para Sim. eu parar então, de carreira? E Aham, aí eu fui dedicado somente a Deus e Ele cuidando de todas as coisas, né? sim. Ele não trouxe para morar aqui em Lomba Grande. Mas aqui, eu fiquei um dia e meio, por aí, quase 2 dias. A água pegou, derrubou todos os meus postes de luz. E Caramba, eu tive que, depois que desceu a água, eu tive que chamar uma pessoa para colocar poste novo. caramba, Foi, caraca. e assim, Absurdo. eu tenho foto e vídeo ali, depois eu te mando também para você ver ali. E aí, depois quando começou a descer, aí tinha a cidade de Canoas. Sim. Ah, então, esses meninos que vieram aqui são de Canoas, que eu te falei Ca- que cuida dos autistas e tal, são de Canoas. É, Canoas, sim, Canoas foi muito. Teve Muito. assim, olha, eu não quero te mentir, mas teve de umas 300 mil pessoas que foram afetadas. Já pensou, cara? Que absurdo, Muita gente. absurdo, E cara. aí teve outras cidades que. Teve uma cidade que, se não me engano, é a cidade de Encantado, que ela teve que quase que ser realocada, assim. Puta, já pensou? Porque não sobrou nada. Pensou, Não você sobrou. dorme tranquilo, acorda no caos, né? Na verdade, era uma sexta-feira, porque teve duas aqui, né? Teve Sim, a sim, sim. casa, né? Mas teve a enchente mesmo, que atingiu todo o estado, foi uma só. Mas eu me lembro que na sexta-feira eu me acordei de manhã, me arrumando assim para ir para o trabalho e tal. Eu peguei meu tênis e fui para a sala. Né? A minha sala tem uma janela assim que é aberta. Uhum. E, e aí sentei, né? Nem olhei para a rua. Tava chovendo forte. Normal, né? Chuva. Botei o tênis. Quando eu levantei assim que eu olhei para a janela, eu vi só aquele mar assim, né? Puta, Aí eu parecia que eu tava dentro de um barco, dentro de um navio assim. já pensou, cara? Era eu e Noé na arca, né?
Sabe, de manhã quando você. Será que eu tô sonhando? O que que tá acontecendo? Que coisa terrível. Abrir a porta e sair pra fora era um barulhão assim de água, sabe? Como se estivesse na beira do mar, assim, aquele negócio de tudo, cara. Eu disse, meu Deus. E nós ali, aí eu já comecei a orar, Senhor, não deixa essa onda de água subir aqui, não. Sim, sim. E aí foi. Graças a Deus. E ainda com Foi criança pequena, nossa Senhora. assim, Deus aí é misericordioso mesmo, né? Põe a mão, né? muito, é. As misericórdias de Deus nos alcançam todas as manhãs, né? Amém. Aquela manhã eu e claramente o Senhor cuidando da gente. Exatamente. Foi um negócio assim, difícil, sabe? Aí depois a gente também participou de alguns lugares que eles fizeram como Brigo? isso, abrigo. E foi bem interessante, assim, um tempo muito bom de salvação, pregação do evangelho, porque aí acaba que as pessoas olham para toda essa realidade e elas percebem que elas são pequenininhas, sabe? É ínfimo o A negócio. gente olha, a gente analisa uma catástrofe dessas e você percebe que nós somos seres humanos finitos, que a gente não tem capacidade nenhuma. Nenhum. A gente olha para uma situação, uma realidade absurda como essa, e pensa, Senhor, se não é o Senhor na minha vida, o que serei de mim? Quem Não, será? não Exatamente. tem nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho nada se não for o Senhor. Sim. Eu lembro Inclusive, quando a gente. eu falo também, assim, esses novos pastores e tal, vamos ver se você aceitou Jesus? Fala, não, pô, é Jesus que tem que me aceitar, pô. Quem sou eu para aceitar Jesus? É ou não é verdade? Então, embute na cabeça do cara, não, você aceitou? Não, peraí, pô. Eu É, tenho que pedir a misericórdia dele para ele me aceitar, não é? eu preciso me entregar, eu Sim, preciso me. exatamente, exatamente. Não é ele se entregar, sou eu, né? Não é, é o contrário, exato. Ele se entregou na cruz, eu preciso me entregar para ele agora, não tem. Exatamente, exatamente, exatamente. Sabe que eu não tenho opção, né? Eu sempre digo assim, eu não tenho opção de voltar para trás. Sim, Tem mais como tudo que Deus já fez na minha vida. Nós sim. moramos numa casa aqui, Edu, que Deus literalmente nos deu ela, Amém. sabe? Eu sou casado, vai fazer 12 anos agora nesse ano. Aham, E eu lembro que eu comentei com você antes, quando eu casei, morei um tempo com meu sogro e minha sogra, porque eu e minha esposa não tinha nada, sim. né? Nós foi tudo muito rápido. Aham, E aí, condição nenhuma. Quando eu fui para Sapiranga, que é a cidade onde ela morava, eu fui só com uma moto e uma mochila. sim. E sem perspectiva. E aí Deus começou a cuidar da gente. E eu vi alguns amigos casados que já tinham ganhado uma casa do pai, carro, um terreno, tudo já casando, meio que se estruturando. E eu era 3, 4, 5, 6 anos de casado. E eu não tinha conseguido proporcionar isso para minha família. Isso começou a mexer muito comigo por questões de paternidade. Sim, Porque eu olhava assim e disse, "Ô, meu pai nunca me deu nada, né? Eu pensava comigo, eu nunca reclamei, eu nunca deixei a murmuração sair da minha boca. sim. Mas dentro de mim, como o Senhor conhece, Ele sonda o nosso coração, tinha esse desejo dentro de mim, nossa, quando será que eu vou poder proporcionar um lugar para minha esposa, para os meus filhos morar? E Amém. aí, vendo assim, ó, o fulano casou faz um ano, já tem casa. Eu tô morando aqui com meu sogro, daí fui morar no apartamento, deu a pandemia, perdi tudo, tive que voltar, o emprego que eu tinha saiu tudo. Sim. Aí quando eu entendi que o Senhor estava me chamando para eu me dedicar totalmente a Ele, Aham. eu, assim, se eu estou tentando fazer as coisas com a minha força, eu não estou conseguindo, eu preciso me entregar para Ele, porque Sim. se até agora eu viver o que eu gostaria, o que eu planejo viver com a minha força, talvez é porque o que eu tenho para viver tem que ser com Ele, Amém. né? Amém. E eu lembro que quando eu produzi meu CD, aí o projeto, tudo ali, alguns anos atrás, eu recebi um convite de um padre da Igreja Católica para eu cantar lá num evento deles. Aham. Foi inusitado, assim, né? Hum, Na época, o Edu, eu cobrava, né? hum, Cachê, coisa toda que eu te falei. uhum. E aí enfim, pus um preço, porque eu levava a banda, tudo, dele, não, eu vou ver aqui e tal.
Aí tinha outros artistas que ele ia convidar, acabou que não deu certo. hum, E aí, nesse inteirinho, o Senhor começou a falar comigo e tudo mais. No outro ano, voltou o convite do hum, padre uhum, para ministrar lá no evento deles, da igreja lá. ah, Ele me perguntou, Jason, é o mesmo preço ainda? E aí eu falei, não, na verdade, muita coisa mudou, padre, né? Padre Marco Antônio, o nome dele. aham, E agora não tem custo nenhum. A gente quer ir poder servir dele. Não, mas tem certeza? Não tem, absoluta. Cidade pertinho aqui, vamos lá, vai ser um prazer. E ali gerou uma amizade, a gente começou a se conhecer. Eu aham, comecei a participar com eles. No outro ano, eu ajudei eles a organizar um evento também. que E legal. ali, amizade. E aí foi uma unidade, sabe? A Igreja Católica, só que eles são a Igreja Católica carismática, creem Uhum, nos dons tanto, uma igreja. Eu às vezes eu errava, eu chamava ele de pastor, né? De sim, tão abençoado que é ele, um homem de sim, Deus, assim. sim, E aí depois disso eles ganharam uma terra em Lomba Grande. E aí eu morava em Sapiranga, ganharam uma terra em Lomba Grande de um benfeitor aí que deu para eles ah, 44 hectares de terra. E ele falou, bastante. então, quando nós ganhamos a terra, Deus falou comigo que um pedaço dela era para te dar, para você construir a sua casa, para ter com a sua família e tudo mais. Eu Amém. disse, meu Deus, é sério isso? Sim, era sério. Nós ainda não temos a posse da terra, mas você sabe que quando isso chegar, você vai ter um espaço teu para você viver com a tua família, construir tudo. E aquilo foi um momento de alegria, né? De comemoração. Eu nunca tinha ganhado nada, né? Aí eu tô Sim. ganhando uma agora, amém, fiquei muito feliz. Só que, Edu, passou-se 3 anos Ah, depois desse presente, que não ah, tinha vindo, e eu fui morar, eu lembro que a gente viveu um momento muito difícil. A gente foi morar na cidade de Ivoti, que é um pé da serra aqui, ah, conhece? E aí foi um momento muito difícil, que a gente morou quase um ano ali, de não pagando luz, aluguel. Foi um cuidado de Deus, porque eu estava vivendo sem emprego, uma situação bem difícil financeira, e a mulher ali, ela cedeu o apartamento para eu morar, né, com a minha esposa, com a minha filha, e aí logo depois a minha esposa ficou grávida da Heloísa. sim. Uma situação, meu amigo, onde ali a gente viu a mão de Deus cuidando da gente. Amém. Eu me acordo um dia de manhã com uma mensagem, a dona do apartamento pedindo o apartamento. Putz, De o apartamento daqui 2 meses. Isso era no final do ano. Pensei, eu tenho até fevereiro, mais ou menos, então. E eu pensei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa do meu sogro de novo, né? Tudo de novo. Aí, sabe quando você entra, tinha um quartinho, o apartamento tinha 3 dormitórios, tinha um quarto que era o meu quarto ali. sim. Eu disse, tinha tudo que era meu ali. Uhum, Orava, ficava deitado no chão falando com Deus. E ali eu falei para minha esposa, eu vou tirar um tempo ali de oração, vou chorar, não sei, eu não tenho o que eu fazer. E beleza, fiquei lá um tempo. Aí eu saí de lá, eu falei assim para minha esposa, eu vou mandar uma mensagem pro padre e eu vou liberar ele, porque aí veio isso no meu coração, né? Porque a gente às vezes pode ficar esperando algo que a gente tá preso nisso. Daqui a pouco ele falou na emoção e não era terra nenhuma e eu vou liberar ele porque daí talvez a gente se desprende disso para sim, viver o que talvez Deus tem, né? sim. E aí eu dei a mensagem pro padre e na mesma hora ele me respondeu: Jason, tu tá onde? Eu disse: eu tô aqui em casa, em Voti. Hoje de tarde consegue me visitar aqui na paróquia? Eu disse: beleza, vamos lá. Aí me arrumei, fui, disse: amor, deu certo, vou lá liberar o padre pra gente se desprender disso de uma vez. E aí eu cheguei lá, ele me esperou com uma mesa posta assim, uma maravilha. E aí a gente conversou sobre muita coisa, sobre vida, e ele me perguntou: ei, você tá morando em Voti? Tô morando lá e tal. Comecei a contar, né, pra ele. Aí quando eu comecei a falar do lugar que eu tava morando, ele, espera um pouquinho. Eu te chamei aqui, Jason, porque fazem um pouco mais de 3 anos que a gente conversou sobre uma terra Aham, e que falou claramente comigo que sim. era para eu te dar um pedaço. Eu disse: eu lembro, padre, eu lembro. E daí, quando eu ia falar, e é por isso que eu vim aqui para liberar, ele não deixou eu falar. Aham, Só que eu preciso terminar. Eu disse: ok, pode terminar então. Só que aí Deus falou comigo, Jason, que não tinha muito sentido nós te dar essa terra. Porque é uma terra que não tem nada em cima, você ia ter que construir uma casa, você ia ter que, enfim, documentação, tudo.
e isso te gerar um custo muito grande. Deus falou comigo que não era só uma terra, tinha que ser uma casa também. sim. Daí eu já comecei a pensar, meu Deus, o que que vem por aí? E Jason, para resumir, nós estamos em negociações com 3 hectares do lado dessa terra, aonde em cima tem uma casa muito bonita, que é uma bênção essa casa. Ela está toda cercada, toda pronta, com piscina, com placa solar, com banheira de Amém. hidromassagem, Amém. tudo que você precisa para cuidar da sua família. E o restante da terra a gente pensa em fazer talvez futuramente um estacionamento, enfim. Mas o Senhor me disse que se nós fechar essa negociação, essa casa vai ser tua. Amém. Aí eu não sabia o que dizer, né? Sim. Isso era numa terça-feira. Na sexta-feira de manhã, Edu, É. meia da manhã, ele me manda uma foto da varanda pro lago, me Hum. chamando, filho, a casa é tua. Amém, Deus. Meu Deus. E aí isso foi no mês de janeiro, no mês, aí em maio, no dia 18, que é o meu aniversário, ele foi lá na minha sogra, porque daí eu fui morar com a minha, porque eu tive que deixar aquela casa, né? Aquele apartamento que eu morava lá. Ele me levou o molho de chave no dia 18 de maio, que é o dia do meu aniversário, um presente. Amém. Sim, isso não é igreja católica, não é o padre que está te dando, é o teu pai, Amém. o pai que está te dando. Graças a Deus. Cura para mim, Edu, porque eu sempre disse assim, meu pai nunca me deu nada. Sim. Aí Deus estava dizendo assim, eu sou teu pai, Eu sou teu pai. eu cuido de você. Sim. Quando eu morei o primeiro mês ali na casa, a casa é água quente, de gás, né? Aham. E terminou o gás, eu chamei um cara para ir lá trocar o gás pra gente. Primeira vez que eu tava podendo fazer, para dizer algo que era meu, né? A minha Sim. casa, né? Porque eu nunca tive, né? E aí, quando ele chegou, o rapaz do gás, ele falou: Ah, eu achei que quem morava aqui era o Cristiano Bronzato, né? O antigo proprietário. Você comprou dele? Daí eu falei assim: Olha, na verdade eu não comprei, eu ganhei de herança. Ah, você ganhou de herança? Ah, rapaz, mas teu pai era um homem forte, hein? Eu falei: Não só era, como é. É. Ele é, Em ele é nome de dono de Jesus. todas as coisas. E Sim. aí eu comecei a pregar o evangelho para ele, ele não acreditava que ele tinha ganhado uma casa. Sim. Mas, meu amigo, foi um presente grande de Deus. E ali eu disse, Amém, Senhor, amém, amém, amém. como que eu posso, em algum momento, desconfiar da tua grandeza, Sim, da exato. tua poderosa, que nos cuida nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos onde o Senhor levanta quem o Senhor quiser, o Senhor usa quem o Senhor quiser. O Senhor levantou um Sim. para me, para me dar um presente. Poderia ser levantado qualquer outra pessoa, mas o Senhor levantou um padre para dizer que é o Senhor, e não porque é padre, mas é porque você entende Sim, que claro. existe essa questão, às vezes, de igreja evangélica, Sim, e o Senhor usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser na tua vida. sim. Eu Meu falo Deus, para você, hoje o povo está com muita falta de Deus, né, Jason? Está com muita falta de amor de Deus. É um absurdo o que está se vivendo aí. Eu até falo, várias vezes eu falo, eu sei que se acontecer, eu também vou estar no bolo, né? Que para todo mundo. é, Mas eu até falo, eu acho que está na hora de Sodoma e Gomorra de novo, limpar tudo, porque, cara, tá um absurdo, tá, a situação tá caótica, não é? Você vê umas coisas assim que, sabe, eu não sei, é, a mídia apoiando coisas que o seu, o meu, o do outro filho, né, os netos vão estar ali, sabe? Uma situação absurda, cara, sabe? é, Absurdo. Esses telefones móveis, aqui é telemóvel, aí é o celular, por exemplo, o pessoal fica com o celular na mão, as crianças ficam igual zumbi, não é? Você fala, meu, a pessoa não come, não bebe, só quer ficar no telefone e nas redes sociais, Isso é um absurdo, cara. Isso é, tudo, no meu entendimento, foi feito para massa de manobra, sabe? Então, exato. as pessoas estão ficando cada vez pior, assim, e longe de Deus, não é? Longe, porque aí te Longe. distrai, né? Tira Sim, tira o sim. foco. Tira o foco, exatamente, tira o foco. O celular hoje ele promove vários Sim, sentimentos, né? sim, sim, exato, exato. Você tá muitas vezes no Instagram, você tá rolando o feed, ou o Reels, Sim, que o pessoal sim, fala, sim. aí você dente de uma pessoa,
morreu. Aí sim. você, meu, olha só o que aconteceu. E daqui a pouco você roda para cima, tá uma festa É uma acontecendo. festa, exatamente, exato. Fica uma confusão dentro de você, você não consegue viver Não o consegue sentimento. viver, não viver. E o pior, eu vejo isso aqui, porque muita gente imigra sozinho e vai Ah, morar sozinho, vai morar num quarto, não é? E geralmente ele não tem televisão aqui. uhum. E quem vem do Brasil, por exemplo, está acostumado com as televisões aí, as televisões aqui são muito diferentes, as programações aqui é ruim, bem diferente. Não é ruim, aqui é o costume é diferente, não é? Então, aí fica Outra o celular. Cara, as pessoas estão namorando e quase casando pelo celular, cara. Nem conhece a outra pessoa, não chegou perto, não sentiu o cheiro. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Como pode isso, cara? Eu falo, que loucura que estão chegando o povo, cara. Né? é, Isso é uma insanidade muito grande, né? é doido isso, porque, por exemplo, ontem eu fiquei sabendo ali que no WhatsApp tu pode Ah, salvar o contato do chat GPT, sim, né? E sim. aí ali no chat GPT você pergunta Faz o que você tudo. quiser, né? Tudo, tudo, tudo. Eu e minha esposa sentamos para tomar um café. Eu contei para ela, olha aqui, ó, que eu descobri aqui, o chat GPT. Ah, sim, tal. Aí eu disse, qualquer coisa que você perguntar. Eu perguntei assim, me dá uma planilha financeira, por exemplo, Sim, e conversa, e aí disse assim, eu posso te ajudar? sim. Como é que... Dando ideias. Cara, como se fosse uma pessoa de fato conversando com você. Exatamente, exatamente, exatamente. Sim. Idade, você pensa que está falando com uma pessoa, E, mas nada. e eu tenho um amigo aqui que ele é programador aqui, que como a gente mexe com mídia e tal, ele é programador aqui, cara, e ele pega uma foto sua, ele faz você falando tudo com a sua voz e tudo, como se Imagina. fosse você mesmo, cara. Isso é um É, absurdo. Isso é um absurdo. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? As é, pessoas pensam que é brincadeira, mas não é, né? é. Meu Deus. Mas fazer o quê, né? Vamos lá, Jason, eu vou fazer para a gente finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vi que você é como eu também, muito crente em Deus e temente a Deus. Se você pudesse conversar com Jesus, igual nós estamos falando aqui, mas ao vivo e a cores, pessoalmente, fazer uma pergunta, não é agradecer nada, não. É uma pergunta. Qual seria a pergunta? Se eu me encontrasse com Jesus pessoalmente, E fazer uma única pergunta para ele. tem. Olha, eu acho que eu ia perguntar para ele, Senhor, o que eu preciso fazer para poder ter o teu coração dentro de mim, para poder ter contato mais próximo com o Senhor? O que eu preciso mudar? O Sim, que eu preciso parar de fazer? E o que eu preciso começar a fazer? Eu entendi. ia perguntar situações assim, coisas que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer. Aí Entendi. você pode falar, Jesus, mas está tudo na Bíblia. Sim, está tudo na Bíblia. Mas eu estou diante de Jesus. Eu Tem quero. alguma coisa que ele tem que talvez ele não tem para você, para outra pessoa. Assim como ele tem algo para você que talvez ele não tem para mim. Sim, exato. Eu ouvi dele, Senhor, o Senhor me criou. O Senhor me chamou como seu filho. Uhum, Você, o que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso começar a fazer sim. para poder viver tudo que o Senhor tem para mim. Essa Hoje, hoje eu acho essa sua pergunta bem propícia nos dias de hoje, né? é, exato. Fala para mim, sim, diretamente. 10 milhões se eu tivesse o poder de te dar, 10 É. milhões de reais na sua conta agora ou 10 minutos com Jesus presencial? Pô, 10 minutos com o meu pai, Amém. Amém. com certeza. Amém. E eu te digo isso com toda a convicção, porque quando a gente pudesse, se a gente pudesse, né, isso vai acontecer, né? Sim. Mas se nós ficar nos olhos dele, os olhos dele, Sim. Sim. eles são como chama de fogo, Sim. e você olha a eternidade, você olha o autor da vida. Sim. Então, assim, o fato, se eu pudesse estar 10 minutos só olhando para ele, não precisava nem perguntar nada. É Exatamente. fala assim, que eu possa estar
no teu templo e contemplar a tua formosura, sim, estar nos teus atos e contemplar. Ele não estava dizendo assim somente eu quero falar com o Senhor, que, meu, isso é algo sobrenatural, mas sim, ele fala, é tão sobrenatural que só o fato de eu olhar para ele, de eu contemplar ele, a beleza dele, sim, já enche por completo, sim. né? Então Amém. eu vou te dizer, Edu, entre os teus 10 milhões e 10 minutos com Jesus, rapaz, 10 minutos com ele, com Agora, certeza, agora, agora, agora. As pessoas acham, ah, hipocrisia. Não, não é não, cara. não, Só porque é assim, não é? Só você sabe o que você já passou. Só eu sei o que eu já passei. E ele já me tirou de cada situação, inclusive já me deu um presente, que é a minha filha que está aqui, que eu contei para você a história, não é? São situações assim, que se não for ele, eu não estou entendendo nada. é, sabe de uma coisa, Edu, que esses dias eu estava lendo e ouvindo também, que ali na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só que se a gente for ler rápido, a gente vai entender que há um tempo para todas as coisas, mas a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sim, sim. Então, não tem tempo para fazer tudo, mas tem tempo para fazer o propósito. Propósito, é. Assim, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você quiser fazer tudo, você não vai encontrar tempo para fazer tudo. Sim. Mas quando envolve o teu propósito, você vai ter tempo suficiente para concluir aquilo que você foi chamado para fazer. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Já a segunda vez agora. Primeira vez foi de Judas. Então, eu tinha que conversar com você hoje de qualquer jeito. E a segunda vez é o propósito. Eu estava falando hoje, fiquei muito desgostoso com uma situação que aconteceu aqui, não é? Com uma pessoa que eu conheço. Porque é assim, você hoje é corretor de imóveis, certo? Ou você trabalha como corretor, ou você vai ser, um exemplo, gerente de padaria, ou você vai ser gerente de farmácia, ou vai ser gerente de uma concessionária de carro. Você não consegue ser tudo de uma vez. Exato. Ou você tem um propósito, não é? Um propósito, e se dedica a esse propósito em nome de Jesus, que ele É. vai abrir as portas para você. Em Agora, nome se de Jesus. você quiser ficar igual o povo, com um monte de tentáculos querendo pegar tudo, você não faz nada, amigo. Você não faz nada. Você É tem que se verdade. dedicar, você tem que se dedicar, falar, eu quero aqui, em nome de Jesus, eu vou vencer. E vai, Ex- certo? E É, vai. Por quê? Aí eu te chamo um, chamo dois, falo, olha, uma andorinha só não faz verão. Você vem comigo? Vamos. Quando for, estourou, todo mundo ganha. Agora, se você vai e depois o cara chega e fala, ó, eu tô. Não, aí você tá pegando carona, filho. Acabou aqui, você não entra mais. Não é? é, Então, é o que você acabou de falar. A gente tem que identificar qual é o nosso propósito, não é? é, Nesse leque que eu te falei, gerente de posto, gerente disso, gerente daquilo, corretor de imóvel. Qual que é o meu propósito? É corretor de imóvel, então eu vou ser o melhor corretor de imóveis. Eu não estou é, disputando, eu sempre penso assim, eu não estou disputando com ninguém. Eu vou ser, amanhã, eu tenho que acordar melhor que hoje. Porque é, hoje foi um ensinamento de Deus para mim, eu tenho que acordar amanhã melhor, depois de amanhã melhor. Porque se eu for viver na zona de conforto, cara, exato. você entendeu? O que que você vai levar? Qual é o legado que você vai deixar para sua família, para seus filhos? Não é? É, Vai deixar o é, legado de um parasita que não fazia nada, não é? é. É assim que eu penso. Agora, você querer atirar para todos os lados, meu, Não dá, não. devagar que você não vai conseguir, não vai, não vai, entendeu? Você precisa sim focar no propósito e vai. Aí você vai conseguir. É, E Deus te coloca nesse propósito. Às vezes você não está esperando, mas é igual você falou. Ele fala: vem cá, filhão, seu negócio é aqui, não é ali. Entendeu? Se é, você estiver ali, você vai ficar batendo cabeça na parede. Vem aqui, que aqui você vai. É no exato. propósito, no tempo dele. Não Tempo adianta você dele. querer fazer tudo de uma vez, rápida. Não, não, calma, É, calma. Tudo que acontece na vida, Jason, eu sou assim.
Tudo que Sim. acontece na minha vida, eu agradeço a Deus. Às É. vezes as pessoas falam, poxa, você fala isso quando morreu a sua mulher e tal. Não, não. Eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou agradecendo a Deus que ele levou. Eu estou agradecendo a Deus que ele me deu o privilégio de ser pai. Eu tenho Hum, 5 outros filhos que eu não fui pai, moram com as mães. E sim. essa daqui, eu sou pai, eu sou mãe, o tempo todo dela é comigo. Tem, desde que nasceu até hoje, está comigo 24 horas por dia. Então, quer dizer, é um privilégio ou não é um privilégio? Deus É. chegar para mim, eu estava igual um. Vou dar um exemplo para você. Eu estava aí montado numa Lamborghini a 300 por hora, ele pôs um muro na frente. Pum! Parei, tomei um choque. Falei, e agora? Ele falou, Uhum. querido, a sua vida começa agora, vai. E eu fui. É difícil? Não é impossível. É o que eu falei, dá o passo que Deus põe o chão. É isso. Imagina um cara extremamente gandaia, bagunceiro de rua, ter que cuidar de um bebezinho 30 centímetros, 1,3 kg. Falei, e agora, meu irmão? E agora? Fazer o quê? Ela está na É. incubadora, eu tenho um vídeo que ela está na incubadora, a minha mão é maior que ela, Jason. Você entendeu? Então, parecia um ratinho assim, ó, sem brincadeira. E agora, uma menina de 15 anos já é uma mulher, entendeu? Graças a Deus. E eu, voltando à pergunta que eu te fiz, eu faço essa pergunta todos os dias para Deus. Eu acordo, vivo pensando e falando com Deus o tempo todo. Eu sou assim, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas a minha conexão com Ele é full time. Eu pergunto para ele: eu estou no caminho certo? Eu estou sendo um bom pai? Porque às vezes você tem que ser meio rígido, né? Tem que podar. E as pessoas falam: você é muito rígido. Eu sou rígido porque eu tenho amor. Porque na rua Sim. não tem amor. A rua trata com mais rigidez, não é? Então a gente tem que ensinar, não é? Então eu pergunto para Jesus todos os dias: Senhor, eu estou no caminho certo? Eu estou agindo certo? Esse é o É. meu caminho, não é? E eu, graças a Deus, tenho recebido sempre a resposta que sim. Então, para mim está ótimo. Tá corretíssimo, porque se a gente entendesse como Davi vivia, né? Davi Sim, sempre orava, Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, exato. se há em algum caminho mal. Sim, sim, Ou seja, todos os dias ele orava, Senhor, me ajuda a compreender se eu comecei a fazer algo que o Senhor não está junto, se o Senhor está se o Senhor está desagradado com as minhas atitudes, porque sim, era assim. Embora Davi foi um homem sanguinário, sim, embora foi um homem que foi homicida e também cometeu adultério, a Bíblia chama ele de um homem segundo o meu coração. sim, Então, como que pode, né, Deus chamar um homem segundo o seu coração, sendo que foi um cara que matou tanta gente, que foi um adulto, que foi um homicida? Mas sim, é porque Davi ele não repetia o pecado. sim, Sabe? sim, Quando ele cometia algum pecado que desagradava o Senhor, ele se arrependia e mudava já. sim, sim. Porque o coração dele era agradar o Senhor. O coração dele não era ser o maior rei do mundo, não era Sim, ter fama, ter sucesso, ter grana, não. O sim. coração dele estava no Senhor. Eu olho para os montes, de onde me vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Amém. governo de todas as coisas estão em suas mãos. Sim, Salmo 139, versículo 13, 14, 15. Ele me fizeste de modo especial e admirável, e as suas amém. obras são gloriosas. E ele Não. me teceu no ventre da minha mãe. Ele viu Amém. o embrião, o meu embrião, quando nenhum dos meus dias estivesse existido, ele escreveu uma história sobre mim. Amém. Então Amém. fica pensando assim, Deus antes de eu nascer já tinha uma história escrita sobre mim. Ele me Já, enxergou. E já. aí, como eu não vou todo dia acordar, Senhor, o que que o Senhor escreveu sobre mim hoje? Eu preciso viver tudo. Eu Sim, quero viver tudo, eu não quero sair fora da rota. Eu sim, não quero viver a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Se o Senhor quiser que eu venda hoje um imóvel de X valor, o Senhor vai trazer o cliente, a porta o Senhor vai abrir. E se não é para eu vender, eu não vou vender, e ponto final. sim, E aqui
coisa que eu falo muito sobre isso também na imobiliária. Quando a gente, toda reunião, toda terça-feira, nós temos uma reunião de oração. Aham, E atrás a gente teve alguns impasses aqui, porque a gente precisa compreender se nós somos uma imobiliária cristã, né? Eu não sou o dono da imobiliária, mas eu sou o primeiro corretor contratado, que desde quando a imobiliária nasceu. sim. E a gente precisa entender se a imobiliária ela tem princípios cristãos ou não. E muita coisa foi mudando e tal. E Deus sempre foi respaldando, porque Uhum, Deus sempre respalda os filhos que se posicionam na luz. sim. Porque nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, onde nós for, a luz tem que irradiar as trevas. Não importa. Vou fazer, vou, vou fazer um convite para você. Se você aceitar, depois você fala comigo no WhatsApp. Eu toda terça-feira eu faço uma live com uma amiga aí do Sul. Ela é de Balneário Camboriú. É sobre mentoria, sobre empresariados e empreendedorismo. A gente conversa toda terça. Às 8 da noite em Portugal, 4 da tarde Brasil. Cara, veja aí um dia da semana, se você quiser, a gente faz Uhum. uma live Brasil-Portugal, no melhor horário para você aí, 8 da noite, não tem problema aqui mais tarde, a gente faz uma live aí, ou 7 da noite, ou 8 da noite, você vê aí o horário melhor para você, e uma livezinha de 1 hora para levar a palavra, a gente discutir assuntos aqui, igual nós discutimos hoje, falando da palavra de Deus, atravessando fronteiras aí, através É, da internet, não é? E digo, eu já jogo na minha rede social e você joga na sua, que é para trazer mais pessoas para se alimentar é, com a palavra de Deus, não é? com certeza, conta comigo. Vamos marcar. Vê aí na sua agenda e a gente já deixa programado aí todo tal dia, tal hora, ou quarta, ou Pronto, quinta, ou sexta, veja, ou terça, vê o dia. Terça-feira eu tenho live às 8 da noite em Portugal, né? tem. Mas tem segunda, tem quarta, tem quinta e sexta. Veja aí um dia e a Tá. gente faz uma live aí de 1 horinha só para a gente bater um papo e, e atrair mais pessoas, não é? Exato, para poder viver essa realidade Sim, aí, né? exatamente, exatamente. Beleza? Quando postar, quando eu postar esse vídeo aí, Edu, me marca ali, vamos fazer Não, um collab. esse vídeo nosso que a gente está gravando, não essa semana que entra, não essa de hoje, não a próxima, na outra ele vai, entendeu? Claro. Ah, e aí tem um detalhe, o meu podcast, ele passa aqui, eu vou te mandar o link, não sei se eu já te mandei o link, não, do Acho que YouTube, eu vou te mandar o link do YouTube, aí você vê a entrevista do missionário Claudinei lá. E tem pronto. no início lá também tem alguns pastores, pastor presidente aqui da Lagoinha, pastor vice-presidente da Assembleia de Deus, tal. Então, ele passa segunda-feira as entrevistas aqui que eu faço pessoalmente, quarta-feira geralmente é igual fizemos hoje pelo Zoom, e sexta-feira também é pessoalmente. E às quintas-feiras, uma televisão de aplicativo aí de Porto Alegre passa na TV aí. A TV Tá. Mais, não sei se você conhece a TV Mais. TV mais, não. A primeira vez que eu tô É ouvindo. uma TV, chama TV Mais, e a outra é uma TV de Tubarão, também passa lá em Santa Catarina. Então, são 4 streamers de televisão que passam aí no Sul, os meus vídeos aí do Que maravilha. podcast. Legal, né? Eu fiquei Tem bem va- feliz de ter sido convidado por esse rapaz aí, aí da televisão. Muito gente boa, cara. Muito gente boa. Que maravilha. Veja E aí eu um dia, se você quiser, tô dentro para a gente fazer uma live. Vai fazendo toda semana, naquele horário, naquele mesmo dia, você vai ver, daqui a pouco a live está lotada. Entendeu? pronto. Tá bom? Vamos, vamos marcar e a gente fala pelo WhatsApp, a Tá gente bom, organiza tá bom, e eu tá tô bom. pra Tá. cima. Vê aí o melhor dia para você, eu tô dentro. Tá bom? Pensa demais. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo, muita conversa muito boa, muito boa. Valeu.